Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: dois reinos e duas realidades, enxergando com os olhos da fé. Nós vivemos em um mundo físico, natural. Este mundo é real. Estamos sujeitos a muitas coisas, porém, trata-se de uma realidade transitória que pode ser mudada. Existe também o mundo espiritual, que é invisível, porém não é passageiro. Paulo diz em 2 Coríntios 4,18 que o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós, inclusive, já fizemos uma pregação somente baseada nesta passagem. O que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O reino de Deus ainda não se manifestou de forma completa na terra. Nós continuamos orando: venha a nós o teu reino. Contudo, o reino já está dentro dos cristãos. Vamos à leitura de Lucas 17, versículos 20 e 21. Tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós sabemos, meus irmãos, que Jesus reina nos corações e nas mentes dos seus discípulos. O Espírito Santo habita em nós e nos conduz. E em breve o reino de Deus se manifestará na fase milenar com o retorno de Cristo. Naquele tempo, Jesus explicou para aqueles fariseus que estavam interrogando que naquele tempo eles não veriam o reino de forma visível. Porém, agora no final dos tempos, em breve se dará o retorno do Mestre, e ele efetivamente reinará sobre todas as nações da terra. Ele se assentará no trono de Davi em Jerusalém. Então nós temos alguns anos até o início da fase milenar, que se dá a partir do retorno de Cristo, com a prisão de Satanás, até que se completem 1000 anos, literalmente. Quando estiver prestes a se completarem os 1000 anos, o que vai acontecer? Satanás será solto e ele vai ter autoridade, vai ter permissão para tentar as nações, e ele vai enganar muitas e muitas pessoas. E essas pessoas que estarão vivendo no reino milenar, ainda na carne, que não tiveram o corpo transformado, elas acabarão perecendo, porque vai cair um fogo dos céus. Eu posso até mostrar para vocês essa passagem, Apocalipse 20, se eu não me engano. Quando terminarem os 1000 anos, a partir do versículo 7, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Então nós sabemos que no final do reino milenar, a terra ela terá bilhões de pessoas. Mesmo porque aqueles que tiverem morrido em Cristo, quando Jesus voltar, eles ressuscitarão em um corpo incorruptível. Serão semelhantes aos anjos, eles não mais se casarão, não mais se reproduzirão. Os eleitos vivos, eles terão o corpo transformado, eles serão revestidos do corpo glorificado e estarão na mesma condição dos que ressuscitarem. Agora, nem todas as pessoas irão morrer. Vai ter o remanescente, vai ter um restante das nações. E esse restante das nações, eles vão continuar se casando, tendo filhos, e eles vão viver muitos anos. Aquele que morrer com 100 anos terá morrido jovem, a Bíblia fala. Portanto, no final dos 1000 anos, a Terra vai ter uma população muito grande, provavelmente maior do que tem hoje. E Satanás ele será solto da sua prisão e ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. No reino milenar,
vai ser o contrário do que acontece hoje. Hoje as pessoas elas são instruídas na mentira. As escolas falam de teoria do evolucionismo, terra, bola, molhada, giratória, disparada no espaço. Hoje as pessoas elas são instruídas no engano, seja no meio escolar, acadêmico, seja no entretenimento, na mídia, pela imprensa. Mas, quando Jesus voltar, vai ser o contrário. Todos receberão o pleno conhecimento da palavra, da verdade, das leis de Deus, da vontade de Deus, de modo que aquele que pecar morrerá. No entanto, Satanás ele vai ter autoridade para tentar as pessoas, para que as pessoas se desviem do caminho correto, do caminho da verdade. E aqueles que se desviarem, eles serão consumidos pelo fogo. Olha, ele sairá para enganar as nações, a fim de reuni-las para a batalha, seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, ou seja, onde Jesus está reinando, a sede de Jerusalém. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. E depois o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre. As pessoas que restarem, elas farão parte, mas essas que forem consumidas pelo fogo, certamente que não, porque elas já cresceram, elas já foram instruídas na verdade e acabaram crendo nas mentiras do inimigo. Mas vamos lá, isso é só um pequeno adendo. No reino milenar, como nós já falamos, os nossos corpos perecíveis se tornarão imperecíveis. Vamos à leitura, meus irmãos, de 1 Coríntios 15, versículos 40 ao 49, para termos uma ideia melhor. Paulo explica para a igreja: há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ou seja, o nosso corpo ele é transitório, ele é passageiro, ele tem um tempo de duração. Tudo neste mundo, no reino natural, digamos assim, físico, que nós habitamos hoje, tudo é por um prazo. O que significa o corpo incorruptível? É aquele corpo glorificado, imortal, que não envelhece, que não sofre ferimentos. É o corpo que hoje o nosso Senhor Jesus Cristo tem. Jesus Cristo ressuscitou no corpo incorruptível. Então ele não sofre ação do tempo, ele não sofre envelhecimento, ele não pode sofrer a morte. E aqueles que participarem da primeira ressurreição também serão transformados. Continuando aqui a leitura, é o que Paulo está explicando. Tudo hoje, nada do que nós temos hoje, nós podemos dizer que é algo que vai durar por muito tempo. Tem um prazo. A nossa própria vida na carne, ela tem um prazo. O nosso corpo ele tem um prazo de validade. Então vamos imaginar que a pessoa ela tem uma fazenda com 500 mil cabeças de gado. Aquela fazenda ela vai deixar de existir, aqueles gados vão deixar de existir em determinado momento. A pessoa que é casada, o cônjuge também, um dia ele vai acabar falecendo, a própria pessoa. Tudo que nós temos é transitório, é temporário, mas nós aguardamos um reino eternal, onde as coisas serão definitivas, onde as coisas serão absolutas. E a gente tem uma noção aqui do que Paulo está falando. É semeado, olha lá. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível.
é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Pode ser chamado também de corpo espiritual, uma forma de chamar. Hoje nós temos um corpo natural. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Primeiro veio Adão, e Jesus é chamado de segundo Adão. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Do céu significa da parte de Deus. Mesmo o maná, ele não caía do céu, ele brotava no solo, na terra. Quando a gente se refere a algo que vem de Deus, é normal a Bíblia usar a expressão do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial, ou seja, aqueles que o Espírito Santo faz morada. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aqui ele está falando da eternidade, da ressurreição para o reino eternal, a partir do milenar, né? Por fim, o reino de Deus se manifestará na fase eternal com a descida da Nova Jerusalém celestial e o tabernáculo de Deus entre os homens. Então, só recapitulando aqui, Apocalipse 21, qual que é a visão que o apóstolo João tem? Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Novo céu nós podemos entender como novo governo, porque Jesus ele vai destituir todos os governantes, reis, presidentes. A gente vê na Bíblia, todas as tribos da terra se lamentarão quando verem o Filho dos Homens chegando nas nuvens com poder, grande glória, um exército de anjos. Então vai ter um novo governo, Jesus e os eleitos governando a terra com o cetro de ferro. E nova terra é esta terra, porém, totalmente restaurada, regenerada. É uma terra que ela retorna ao estado paradisíaco. Isso aqui terminou o reino milenar, Satanás foi lançado no lago de fogo e agora ele já vê a cidade santa descendo do céu. Versículo 2: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Podemos dizer que essa é a última fase, porque o reino de Deus ele vem em fases. Hoje o reino de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. Nós temos a mente de Cristo. Jesus Cristo nos governa. Depois vai ter mais uma fase, a milenar, e a fase final. A fase final é a descida literal. Deus ele vai, o tabernáculo dele descerá até a terra e ele conviverá entre os homens. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Olha que maravilha! O reino eternal será na terra. A cidade santa, a nova Jerusalém, ela desce do céu. Ela desce do céu, venha a nós o teu reino, e Deus passa a habitar com os homens. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha que maravilha. Olha que maravilha, meus irmãos. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Então essa aí é a última fase do reino. Só para a gente entender um pouquinho melhor essa parte, Jesus disse para Pilatos em João 18:36: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então é importante a gente notar que Jesus fala agora. Mas agora o meu reino não é daqui. Porque ele estava na primeira vinda. Na segunda vinda, sim. Ele vai voltar como rei.
Jesus é rei, profeta e sacerdote. Ele vai governar literalmente sobre as nações. Esses novos céus é porque Sol, Lua, estrelas já não existir. Não, eu entendo que ainda vai existir o Sol e a Lua. O que a Bíblia fala é que a glória de Deus ilumina a Cidade Santa. Que a Cidade Santa ela não necessita do brilho do Sol ou da Lua para ser iluminada. Mas não está dizendo que não vai ter, entendeu? Está no 21. Olha, a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. Mas assim, não está falando que não haverá. Está falando que a glória de Deus já é suficiente para iluminar toda a Cidade Santa. Geralmente mar, quando eu falo mar já não existia, mar muitas vezes na Bíblia é uma metáfora para povos bravios, povos guerreiros, povos bravios. Então o que não vai existir é isso. Tá bom? Nosso mestre Jesus proclamou, Marcos 1, versos 14 e 15. Depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Porque com a morte de Jesus, podemos dizer que a primeira fase do reino de Deus já viria com o Espírito Santo descendo sobre os convertidos, como nós vemos em Atos 2, no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. Jesus fala, espere em Jerusalém. Pedro faz aquela pregação, 3.000 pessoas se convertem. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. A terra ainda não foi regenerada, mas nós já fomos regenerados pelo lavar do Espírito de Deus, se de fato nos convertemos. Somente quem é nova criação poderá acessar novos céus e nova terra. Muitas pessoas, elas almejam a volta de Jesus. Muitas pessoas anseiam pelo dia do Senhor. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia fala por que vocês desejam o dia do Senhor. Será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de terror, um dia onde o cálice da ira de Deus será derramado sobre toda a terra, como nós vemos em tantas passagens, Amós 5, Isaías 24, falando sobre o dia do Senhor, que vai ser um dia de vingança de Deus, de destruição. Poucos serão salvos. Tá bom, meus irmãos? A volta de Jesus vai ser dia de juízo, morte para os ímpios e glória para os salvos e escolhidos. Sim, a vinda de Cristo não será o fim. Será o fim de uma era. Quem ainda não se converteu terá chance após sua vinda ou eu entendi errado? É assim, vamos supor, Jesus voltou e a pessoa ela não foi transformada, ela não faz parte da primeira ressurreição e ela também não morreu. Acaba se tornando parte do remanescente das nações. O dia que essa pessoa morrer, ela vai ser julgada no grande trono branco. E aí vai depender do julgamento. Eu vou pedir, meus irmãos, quem esqueceu de deixar o like, para deixar o like agora, porque isso ajuda para a live notificar mais pessoas. Então nós sabemos que, primeiro, nós devemos ser regenerados para fazermos parte de uma terra regenerada. Por quê, meus irmãos? Porque somente quem é nova criação poderá acessar novos céus e nova terra. 1 Pedro 1,3 Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Olha que maravilha! Deus nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Jesus ressuscitou, subiu aos céus e nos enviou o Espírito Santo. Nós nos tornamos novas criaturas e se perseverarmos até o final, com o Espírito Santo fazendo morada em nós, nós poderemos acessar a nova terra. Jesus fala para Nicodemos que é impossível para a carne acessar o reino de Deus. Aquele que é nascido da carne é carne,
mas o que é nascido do Espírito é espírito. A ordem das coisas prevê primeiro a regeneração do homem arrependido e depois a regeneração da terra. Paulo se dirigiu à igreja em Corinto, 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E o Senhor Jesus respondeu ao apóstolo Pedro. Então, qual que é a ordem? Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, primeiro nós nos tornamos nova criação. E Jesus responde para Pedro da regeneração da terra. Mateus 19, 28. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, isso deixa claro que é na terra, porque Jesus já está num trono nos céus, mas a terra não foi regenerada. Então ele vai, literalmente aqui na terra. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Aqui é o reino milenar. Os cristãos, embora ainda vivam no mundo natural, transitório, temporal, não estão restritos apenas àquilo que é natural. Agora nós vamos começar a parte importantíssima sobre a fé. Então a gente vai pedir atenção especial de todos. Vamos lá, eu vou ler novamente aqui. Os cristãos, embora ainda vivam neste mundo natural, transitório, temporal, não estão restritos apenas àquilo que é natural. A fé nos dá acesso ao sobrenatural de Deus. As dificuldades que nós passamos aqui são reais, mas a fé em Deus pode mudar essa realidade. Existem pessoas que estão passando por situações caóticas, desesperadoras, que isso pode ser mudado. Uma doença incurável aos olhos da medicina é real, mas o poder de Deus para operar a cura se sobrepõe a essa realidade natural que estamos enxergando. Ou seja, nós vivemos neste mundo, nesta terra, estamos sujeitos às coisas que acontecem aqui, a passar por dificuldades. Às vezes as pessoas podem contrair alguma doença, elas podem estar sofrendo com problemas de vários tipos, né? Em quaisquer áreas, área financeira, emocional, sentimental, essas coisas, claro, elas são reais. O sofrimento das pessoas, nós não podemos dizer que não existe, porque existe, é claro, mas isso tudo faz parte deste mundo transitório e essa realidade natural que nós estamos enxergando, ela é sobreposta pelo poder de Deus que é acionado pela fé. Eu vou tentar explicar melhor para vocês. A fé permite a mudança da realidade onde as coisas são transitórias, ou seja, onde não são absolutas. Com exceção daquilo que Deus decretou de forma irrevogável, no mundo natural em que vivemos, as coisas não são absolutas. Por isso a Bíblia diz reiteradas vezes que o justo viverá pela fé. Isso nós vemos essa passagem aparecendo várias vezes. Nós vemos em Romanos 1,17, nós vemos no final de Hebreus 10. Vamos pegar aqui um exemplo. Romanos 1,17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Se formos para Hebreus 10, lá no final, versículo 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Olha que interessante. A fé ela permite a mudança desta realidade. Sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé é a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Quando a gente se converte, a gente passa por um deserto, a gente passa por muitas provações. Deus não nos tenta, mas nos prova para ver se nós vamos continuar nos caminhos dele em obediência. Então nós temos que perseverar, suportar e permanecer. Por exemplo, Deuteronômio 8, Deus levou o povo para o deserto. Olha, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, e que Deus cuidou deles, teve zelo, as roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeça os seus mandamentos, ande nos seus caminhos. Então, a gente suportando o processo, isso melhora, com certeza. A vida do cristão, ela tem tribulações, mas Deus, ele dá o livramento, ele dá alívio. Nós passaremos por aflições, mas não é apenas aflições, meus irmãos. Nós também temos momentos de refrigério. Temos também momentos de refrigério. Vamos prosseguir aqui. Muitas vezes a realidade natural, aquilo que estamos vendo, nos remete a uma situação caótica, desesperadora, sem saída. Aparentemente, né, aos olhos humanos, sem saída. A pessoa, ela olha por todos os lados e ela não consegue ver qual seria a solução para aquele problema. Mas se temos o entendimento do reino espiritual, podemos ter acesso a algo superior, completamente diferente daquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes, a realidade que nós podemos enxergar com os nossos próprios olhos, que nós podemos perceber com os nossos sentidos, com a audição, com o tato, aquilo que nós efetivamente estamos vendo, muitas vezes ela é realmente desesperadora, os problemas eles muitas vezes são maiores do que nós, parece não haver saída. Mas, se enxergarmos com os olhos da fé, se temos o entendimento, nós podemos ter acesso a algo superior, algo que se sobrepõe a essa realidade. A fé tem esse poder. Muitas vezes não se trata de Deus fazer algo em nossas vidas, mas se trata de enxergar o que já foi disponibilizado. Se trata de orar com fé em cima das promessas que Deus já liberou para o seu povo em sua palavra. A fé nos leva a lidar com dois reinos e duas realidades. Muitos milagres se operam pela fé, de modo que aquilo que é natural não necessariamente prevalecerá. Então, aquilo que é natural não quer dizer que ele vai prevalecer. Você tem acesso a Deus, você tem acesso ao sobrenatural por intermédio de Jesus. Jesus diz para os discípulos anunciarem o reino de Deus e operarem milagres. Ao mesmo tempo, olha, vocês vão anunciar o reino de Deus e vocês vão operar muitos milagres. Os milagres são o quê? Eles são coisas que se sobrepõem àquilo que é natural. Lucas 10:9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Eles já estavam vivendo coisas do reino de Deus. Mateus 10, versículos 7 e 8. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ele está falando para eles operarem somente coisas sobrenaturais. Olha que interessante. Curem os enfermos. Eles não eram médicos. É claro que a cura viria pelo poder de Deus. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. A lepra não tinha cura. Expulsem os demônios.
Isso anunciando a mensagem. Preguem esta mensagem, o reino de Deus está próximo. Ou seja, nós temos acesso a esse sobrenatural, meus irmãos. O problema, o que acontece? A pessoa ela entra em desespero com aquilo que ela está vendo, com aquilo que ela está sentindo, e ela deixa de acessar ao Todo-Poderoso. Ela deixa de receber um milagre. Davi, ele se livrou tantas e tantas vezes porque Deus lhe concedeu milagres. Vamos à leitura de 2 Reis, capítulo 6, uma parte desse capítulo, na época do profeta Eliseu. Tem um episódio bem interessante aqui, que eu acredito que todos vocês conhecem. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. Então eles foram construir um local lá perto do Jordão. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. Portanto, meus irmãos, um daqueles homens, um daqueles discípulos, estava cortando uma árvore e ele acabou ficando só com a madeira só com o cabo do machado na mão. O ferro saiu voando, caiu na água e afundou. E ele ficou desesperado. Ah, meu senhor, o machado era emprestado. Ou seja, aquela era uma situação que não tinha o que fazer. O machado tinha caído no Rio Jordão. Como que iria encontrar? Caiu no fundo do rio. E o Rio Jordão ele é bem lamacento, ele não teria como recuperar. Então é uma situação que aos olhos humanos não tinha solução. Ele acabaria ficando devendo, teria que pagar para a pessoa, provavelmente ele não teria dinheiro para tanto. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Agora eu pergunto a vocês: é natural? É claro que é natural o ferro afundar na água, porque o ferro é muito mais denso do que a água. Agora, como que o ferro flutuou? Aí já não é natural, aí já é algo sobrenatural. Ou seja, no reino, no mundo em que vivemos, o sobrenatural pode prevalecer sobre o natural. Isso é pela fé. Isso é pela fé. Não quer dizer que vai acontecer tudo, que nós pedirmos, que nós orarmos. Mas existe a possibilidade. É isso que eu estou tentando explicar para vocês. Não existe uma situação perdida. Pela fé, a situação, por mais desesperadora, ela pode ser revertida. Certo, meus irmãos? Se a gente tiver esse entendimento... Quer ver? Vamos avançar um pouco nesse capítulo que tem uma outra parte bastante interessante. Agora, o capítulo, a partir do versículo 8, vai mudar de assunto. Vai falar sobre uma guerra que a Síria queria travar contra Israel. Então vamos ver o que aconteceu. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com seus conselheiros, dizia: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Então o rei da Síria armava uma emboscada, só que Eliseu avisava o rei de Israel para não passar por aquele determinado lugar. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, lhes perguntou: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Ou seja, meus irmãos, o rei da Síria, ele começou a imaginar que havia um traidor no meio deles.
Porque falou assim, não é possível. Como que eles sempre descobrem onde nós estamos acampando, onde nós estamos armando aqui a emboscada? E eles devem ter ficado desesperados, porque o crime para traição é a morte. E o que eles falaram? Vamos continuar aqui, versículo 12. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Eles falaram, é o profeta lá de Israel. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. Foi até um exagero aqui, porque estava somente Eliseu e o servo dele, provavelmente Geazi. Numa pequena cidade chamada Dotã, o rei da Síria enviou uma grande tropa, com cavalos, com carros de guerra, muitos e muitos, milhares de soldados, para pegar eles dois apenas. De tanta raiva que ele estava de Eliseu. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Aqui é uma situação humanamente impossível de escapar. Como que eles dois escapariam de um exército inteiro, muito bem armado? É uma situação no nosso mundo natural, que aos olhos humanos, assim, não teria o que fazer. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Eu acho que Geazi deve ter pensado, mas como assim? Nós estamos em dois aqui, somente eu e o Senhor. Como aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles? Eles estavam lá, sei lá, 10.000 homens, e eles em dois. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Você vê a oração e o sobrenatural, a oração com fé e o sobrenatural acontecendo. Olha que maravilha. Depois a gente vê que Eliseu leva eles até Samaria. Samaria era a sede do reino do norte. Certamente eles tinham um exército maior lá. E eles acabam servindo um banquete para os sírios e mandando eles embora. Eles ficaram totalmente aterrorizados. Muito interessante isso, quando ele ora para que Deus abra os olhos primeiro do servo dele, do rapaz. Ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo. Ou seja, muitos anjos fortes e poderosos, com cavalos e carros de fogo, muito mais poderosos do que aquele exército. E isso acontece nos dias de hoje. É documentado nas guerras recentemente travadas contra Israel, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, coisas sobrenaturais desse porte ocorrendo. Prosseguindo, nós fizemos a leitura aqui de 2 Reis 6, uma parte, e o escritor de Hebreus, ele deixou registrado, Hebreus 11, 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Ou seja, é algo sobrenatural. Você não consegue atravessar um mar em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Por quê? Porque os egípcios não estavam debaixo do favor de Deus. Eles não estavam confiando no Senhor Deus. E os israelitas sim. Então, o povo de Israel, pela fé, atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazer a mesma coisa, aí a natureza se impôs. Eles morreram afogados. A fé opera o sobrenatural aqui.
Hebreus 11:30, pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. É óbvio que o povo hebreu não tinha como derrotar Jericó. Aquela cidade nunca havia sido derrotada, era a mais antiga do mundo. Muralhas intransponíveis. Muralhas intransponíveis. Mas pela fé, a muralha caiu. As muralhas caíram e Deus deu a eles a vitória. Depois, quando eles pecaram, eles perderam uma batalha muito mais fácil para um vilarejo lá, para a tribo de Ai, que nem muro tinha. Ou seja, como se eles tivessem derrotado os Estados Unidos ou a Rússia, mas tivessem perdido a batalha para o Uzbequistão. Por quê? Porque Deus não estava com eles quando eles lutaram contra Ai. Tinha aquela questão do anátema, da capa de Acã escondido. Acã tinha tomado indevidamente um despojo que estava consagrado a Deus. Nós podemos citar o agir de Deus em relação ao rei Asa de Judá, quando o rei buscou ao Eterno com fé, e quando o mesmo rei, anos depois, não demonstrou fé em uma situação adversa semelhante à primeira. O rei Asa ele começou muito bem, temente a Deus, derrubando os altares idólatras, fazendo a vontade do Senhor. Mas a Bíblia fala melhor o fim do que o começo. Então vamos para o começo, quando Asa ainda estava firme nos caminhos do Senhor. 2 Crônicas 14. Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças, e 280 mil de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. Então, 300 mil mais 280, 580. Asa tinha 580 mil homens. O etíope Zerá marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Só que, meus irmãos, Asa percebeu que o rei etíope tinha um exército que era quase o dobro do tamanho do dele. Ou seja, ele estava em grande desvantagem. O rei de Judá estava em desvantagem. Além de ter um exército quase o dobro, o rei Zerá, da Etiópia, ele contava com 300 carros de guerra, que faziam um grande estrago. No versículo 11 nós vemos: então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O que rei Asa está fazendo? Está orando a Deus com fé. Ajuda-nos, Senhor. Tu és o nosso Deus, em ti colocamos a nossa confiança. Em teu nome viemos contra esse imenso exército. O que aconteceu? Deus respondeu à fé, à oração dele. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. E caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Olha a importância de recorrer a Deus. Em todas as coisas, não precisa ser algo grandioso. Certo, meus irmãos? Agora, vamos para um outro episódio envolvendo o mesmo rei Asa. Só que isso está agora em 2 Crônicas 16. O que nós lemos foi um trecho de 2 Crônicas 14. Vamos para um pouquinho para frente. Anos depois, o que aconteceu? No 36º ano do reinado de Asa, olha lá, ele já estava reinando há 36 anos. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor
e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: olha a diferença. Em vez de orar a Deus, ele pegou ouro e prata do templo de Deus e do palácio dele e mandou para o rei da Síria, com a seguinte carta: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram as cidades. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramã. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa tinha usado. Com esse material, Asa fortificou Gebá e Mispá. Mas o que vai acontecer? Versículo 7. Naquela época, o vidente Hanani, na verdade, vidente é a mesma coisa que profeta, tá? Que bem nos primórdios, profeta era chamado de vidente, mas é a mesma coisa. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terás que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Em vez dele se arrepender e pedir perdão a Deus, ele se irritou contra o profeta. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do seu povo. Os demais acontecimentos, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e Israel. Então vocês percebem a diferença? Quando ele estava confiando em Deus, orando em Deus, agindo com fé, e depois que ele foi agir simplesmente confiando em um inimigo, praticamente, né? Fazendo um tratado com o rei pagão, deixando Deus de lado, enviando os tesouros até de Deus para fazer um pacto reprovado aos olhos do Senhor. Ele não buscou o Senhor nesta vez. E Deus ficou irado com ele. A palavra fala: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Não precisava passar por todas essas tribulações. Mas esse é o problema, né, de agir sem a fé. E antes, Asa havia sido alertado para sempre buscar o Senhor. A gente vê no capítulo 15 de 2 Crônicas, versos 1 e 2. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: ó aviso, escutem-me, Asa, e todo o povo de Judá e Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Olha que interessante. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. O rei Acasias de Israel padeceu pela falta de fé em Deus. Olha que interessante. Isso está em 2 Reis, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada de seu quarto, no palácio de Samaria, e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, Deus com D minúsculo de Ecrom, para saber se recuperaria. Um rei de Israel, meus irmãos, mandando consultar aí um demônio. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias:
vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Se ele tivesse voltado a Deus, ele teria se recuperado. Mesmo que aquela enfermidade, aos olhos da medicina, fosse incurável. A mulher de Ló morreu porque estava totalmente ligada apenas ao mundo natural. Toda a esperança dela estava tão somente voltada para aquilo que é temporário e perecível. A mulher de Ló colocou todo o amor e confiança em algo que já estava reservado para o fogo. Nós temos que ter esse cuidado. 2 Pedro 3,7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então não adianta colocar toda esperança no presente tempo. Nós temos que viver neste mundo hostil como verdadeiros cristãos pela fé. O mundo está mergulhado na incredulidade, nas futilidades, no materialismo, em valores imorais e reprováveis à luz da Bíblia. Somos minoria, mas em Cristo somos mais do que vencedores, desde que não nos desliguemos dele. Josué, meus irmãos, liderando o povo de Israel, enfrentou muitas batalhas na terra de Canaã. O livro de Josué faz um paralelo com a vida cristã. Interessante a gente perceber isso, porque a vida cristã é feita de batalhas, é feita de muitas lutas. Nós devemos combater o bom combate. É fundamental, é uma luta. Aquele que vencer, ele dará a coroa da vida. Por que tem que vencer? Porque você tem que vencer várias batalhas. Essa é a verdade. Então o livro de Josué é um livro que você vê muitas lutas, muitas guerras, mas Deus estava com eles naquelas guerras. Deus estava com eles naquelas guerras e por isso eles foram em tudo vitoriosos. É fundamental. Olha que interessante que Deus fala para Josué. Vamos lá para o capítulo 1. A partir do versículo 3. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Ou seja, pela graça de Deus. Eu darei. Se vocês me obedecerem, me andarem nos meus caminhos, eu darei a vocês. Seu território se estenderá. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha a importância da obediência, da fé, da oração, de andar nos caminhos de Deus. Os israelitas eram minoria, inferiores militarmente. Havia 7 povos poderosos naquela terra de Canaã, meus irmãos. Eles eram minoria, eles eram inferiores militarmente, mas obedeceram a Deus e foram vitoriosos. Na época de Josué, eles eram obedientes. E o Novo Testamento reitera as promessas que Deus fez para Josué, no sentido de nunca abandonar aqueles que fazem parte do seu povo. Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Vamos desde o começo. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador, não temerei o que podem fazer os homens. Isso está no Novo Testamento, remetendo ao Antigo, Hebreus 13, versículos 5 e 6. Então, até aqui, meus irmãos, é importante a gente ter isso em mente, que o sobrenatural se sobrepõe ao natural e a fé acessa esse sobrenatural de Deus em nossas vidas
mudando as circunstâncias e algumas vezes mudando a nós. Algumas vezes Deus muda as circunstâncias, o redor, e algumas vezes Ele trabalha mais fortemente em nós para que suportemos as circunstâncias, mas Ele é auxílio sempre presente na adversidade. O Senhor é meu ajudador, não temerei, pois Ele prometeu não nos abandonar. Que possamos colocar toda a confiança nele e que possamos enxergar com os olhos da fé. Agora sim, até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas se é o teu nome, por teu amor, por tua fidelidade, porque dele, por ele, para ti, ó Deus, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e a Jesus. Amém. Meus irmãos, só vou pedir para que vocês deixem um comentário fixo agora ao final da live, para que esta pregação possa ganhar relevância e chegar a mais almas, a mais pessoas. Agradeço a presença e a participação de todos. Se alguém esqueceu o like, pode deixar agora. Fiquem todos na paz e na proteção do eterno Deus. Em nome de Jesus.